Uma cliente exigente exige que lhe digamos exatamente como chegar à nossa loja, ao mesmo tempo em que se recusa a usar qualquer tipo de aplicativo, ou até mesmo o Google Maps para ajudá-los a chegar à loja. Estou impressionado com a sua atitude de superioridade, bem como o quão completamente desinformado ele estava. Eis o que aconteceu. Eu trabalho em uma loja de especialidades e esta história aconteceu há algum tempo. Eu estava atrás do balcão e notei que um dos gerentes assistentes da loja estava ao telefone por um longo tempo. Normalmente, as chamadas telefônicas levam apenas alguns minutos, pois geralmente são apenas clientes fazendo uma pergunta ou duas sobre nosso estoque, bem como nossa política de devolução ou troca, coisas assim. Agora, os telefones estão atrás dos balcões e existem duas maneiras de chegar atrás do balcão e aos telefones. Como era um dia movimentado, todos os caixas estavam ocupados. Às vezes, quando a multidão está mais tranquila, os caixas deixam o balcão para repor mercadorias, preencher estoque ou apenas conversar com os clientes. Quando percebi que a fila estava ficando longa, comecei a me dirigir de volta para os balcões. No entanto, a gerente assistente da loja ainda estava ao telefone com o cliente, e parecia bastante irritada naquele ponto. Infelizmente, para mim, ela estava no meu caminho e a outra maneira de chegar atrás do balcão estava bloqueada por clientes e outros caixas. Em vez de pedir a ela que se movesse, decidi me abaixar por baixo dela, o que acabou me fazendo perder o equilíbrio e bater no balcão, mas essa é uma história diferente. Quando ela finalmente desligou o telefone, suspirou e me olhou muito exasperada. Ela explicou que um cliente estava tentando chegar à nossa loja para fazer uma troca ou algo assim, mas não sabia onde estávamos. Em vez de usar o Google Maps ou algo assim, ela decidiu pedir ao gerente por direções e não estava entendendo as instruções. Avançando um pouco, mais tarde o telefone tocou e eu fui a pessoa infeliz que atendeu o telefone, e era a mesma senhora. A seguinte conversa é o que aconteceu em seguida. Eu disse a ela: "Obrigado por ligar para a nossa loja, como posso ajudar você?" A senhora do outro lado da linha então disse: "Estou tentando chegar à sua loja, você pode me dizer onde você está?" Então, eu fiz isso, eu disse a ela em que shopping estamos e quais lojas estão próximas. Ela então disse: "Não, pode me dizer como chegar lá?" Eu disse a ela: "Desculpe, senhora, eu não entendi." Essa senhora continuou a dizer: "Estou na rodovia indo para o norte em direção à sua cidade, que saída devo pegar e qual estrada devo seguir?" Nesse ponto, entendi por que a gerente assistente da loja estava tão chateada. Eu pensei: "Oh não, isso vai ser um grande incômodo." Então, comecei a descrever exatamente o que ela precisava fazer. Eu disse a ela qual saída deveria pegar, qual estrada estamos e dei instruções detalhadas com direções muito específicas para que ela chegasse à nossa loja. Mas nada disso importou. Ela respondeu dizendo: "Oh, não entendi isso. Qual saída devo pegar?" Por cerca de 10 minutos, repeti as instruções para a senhora sobre como chegar à nossa loja e ela ainda não estava entendendo. Eu tinha clientes para atender e outras coisas para fazer, mas estava preso no telefone com essa mulher, porque todos estavam ocupados e ninguém poderia atender o telefone. Eu estava prestes a dizer à senhora para usar o mapa ou algo assim, e depois desligar, porque, meu Deus, isso estava sendo muito irritante. Não consigo lembrar como a ligação terminou, mas contei à gerente sobre a mulher que ligou, e ela riu em solidariedade. Fui embora para o meu intervalo não muito depois, e a senhora conseguiu chegar à loja. Eu não a vi, mas me disseram que ela era uma senhora mais velha, mas não muito. Antes de voltar da minha pausa, uma mulher ligou novamente, e mais uma vez eu fui a pessoa infeliz que teve que atender. Não consigo me lembrar exatamente do que aconteceu, mas aparentemente havia algo errado com a ligação e ela queria saber o que poderia fazer a respeito. Mais uma vez, fiquei preso no telefone por um longo tempo. Quando ela finalmente desligou, sinceramente me arrependi de ter tirado minha pausa, porque estava tão irritado e definitivamente precisava de um tempo para me acalmar. Isso soa muito irritante, entendo perfeitamente de onde está vindo, pois já estive nessa situação exata antes. É como se essas pessoas não pudessem simplesmente baixar o Google Maps ou qualquer outro aplicativo para chegar onde precisam. Sério, não é tão difícil. Pessoalmente, sempre me deparei com isso. O que odiava era quando as pessoas diziam: "Uau, você trabalha aqui, como você não sabe como chegar lá a partir daqui?" E você só quer responder: "Sério, cara? Você está brincando comigo agora? Não conheço este lugar como a palma da minha mão. Conheço a rota que faço, e isso é tudo." Então, sim, sei exatamente pelo que você está passando. Já passei por isso antes.
Então me solidarizo totalmente com você por estar preso no telefone com essa senhora idosa estranha e com a arrogante que exige que eu a leve para o shopping para o qual estou indo. E honestamente, nunca fiquei tão impressionado com a arrogância de outra pessoa na minha vida. Essa história aconteceu cerca de 4 anos atrás, e onde eu morava havia um pequeno shopping. De um lado, havia uma grande entrada, o primeiro andar tinha uma loja grande e algumas outras lojas pequenas que estavam sempre mudando. E o segundo andar tinha um supermercado e algumas outras lojas vazias, com um terceiro andar era um cinema. Do outro lado, havia restaurantes no primeiro andar e uma pequena entrada com um elevador que ia para a parte de trás do segundo andar e do cinema. Um dia, eu estava indo encontrar meu então namorado para um filme, e o horário da sessão estava ficando apertado com o horário em que eu saía do trabalho. E tive uma ligação tardia que me fez sair do trabalho muito tarde. Eu estava honestamente com muita pressa. Trabalhava em um escritório e ainda estava vestido com um conjunto de saia e estava usando saltos altos, tentando me apressar. A rua estava lá só para que eu não perdesse nada mais do que as prévias. Havia um quiosque em uma das bases de restaurante que havia fechado há alguns meses antes desse incidente. Estava claramente fechado. Tinha todas as sinalizações corretas, mas havia jornais nas janelas, além de um papel impresso sugerindo que as pessoas visitassem um quiosque em uma cidade vizinha, dando também o endereço, então não havia como confundir. Nisso, eu estava correndo, e nesse momento uma mulher sai de seu carro estacionado na rua perto de mim e começa a gritar comigo. Ela diz, com licença, onde fica o quiosque? Mas eu continuo andando e digo que está fechado. Ela começa a correr atrás de mim e diz, onde fica? Você deveria me levar lá agora. Nesse ponto, fiquei um pouco assustado, então apenas disse não e continuei andando. Não estava muito longe da pequena sala do elevador, então ela me segue, e o marido ou namorado dela entra também. Ela começa a gritar com ele como eu não disse a ela onde ficava o quiosque e algo como encontrar o filho ou filha dela, e o quão importante era acertar isso. Agora estou esperando muito desconfortavelmente pelo elevador, e ela continua falando com o cara sobre como vai falar com o gerente e dizer que eu não a levei para o quiosque. Quando ouvi isso, fiquei completamente perplexo. Eu não trabalho no shopping, muito menos no quiosque fechado. Estava vestindo roupas de trabalho profissionais, e ela me viu entrando no prédio, mas não tenho crachá. Não havia nada que a fizesse acreditar que eu trabalhava no quiosque. Talvez ela estivesse tentando me seguir até outro emprego, eu realmente não sabia. Finalmente, o elevador chega, e o tempo todo ela continua conversando com o cara sobre como não consegue acreditar que eu não a levei para o quiosque. A viagem se torna longa porque, por algum motivo, alguém tinha saído do supermercado com sacolas e decidiu pegar o elevador para cima em vez de esperar descer. Assim, ouço todos os detalhes de como ela vai falar com o gerente. Nesse ponto, eu nem entendo o que ela pensa que está acontecendo, mas me recuso a me envolver na situação. Eu realmente deveria ter saído do elevador completamente. Finalmente, chegamos ao cinema, e ela continua me seguindo até a área do balcão. Meu namorado tinha deixado um ingresso para mim lá, e nós tínhamos assistido a tantos filmes naquela época que o funcionário me reconheceu e simplesmente me entregou o ingresso. A mulher confusa diz, eu quero falar com o gerente. E ele responde, bem, isso não vai funcionar muito bem, porque ela não trabalha aqui. Enquanto me afasto, ouço-a gritar, bem, ela não me levou ao quiosque. Nesse momento, parei de andar, pois queria saber o que ia acontecer. Foi então que um cara disse diretamente, isso porque o quiosque está fechado. A mulher literalmente se desfez e começou a gritar, isso é um cinema. Nesse ponto, apenas entrei, sem ideia do que ela achou que havia acontecido. Será que ela realmente pensou que me seguiu até um quiosque que parecia um cinema? A melhor parte disso foi que o cara com ela nunca disse uma palavra e só balançou a cabeça durante todo o tempo. Tenho certeza de que, a essa altura, ele já tinha aprendido a não incomodá-la quando ela estava tendo um surto. Essa mulher estava completamente insana. Apenas te ignorou completamente quando você disse que o quiosque estava fechado. Como assim? Por que mentir sobre isso? E por que ela tentaria dizer que vai falar com o seu gerente, que vai te meter em encrenca por quê? Por contar a verdade? E como diabos ela poderia me colocar em encrenca? Sério, essa mulher estava completamente maluca, mas acho que você lidou com isso perfeitamente e optou por não se envolver no comportamento estranho dessa mulher, porque tenho certeza de que ela estava provavelmente buscando alguma espécie de discussão.